presente e essa avaliação consanguínea, né? Ah, eu assisti o da Cris, agora eu vou assistir o do Ildegado, do Renner, por quê? É antiético, todo mundo teve um momento de preparação, todo mundo se resguardou por alguns momentos ali para montar o trabalho, então é justo que a gente assista. Ah, mas eu não gosto de aparecer. Gente, isso é muito relativo, né? O gostar de não apresentar, de não aparecer, em algum momento da vida, vocês vão ter essa necessidade. Quando vocês forem fazer uma entrevista de emprego, vocês vão ter que se apresentar para muitas pessoas. E aí? Como vai ser? Né? Então, vamos começar a vender o peixe desde agora, né? Para depois ficar mais fácil. Pessoal, vamos lá. Então, próximo grupo. Na aula passada, me corrige se eu estiver errado, Renner e Jadzia, né? Nós finalizamos com o grupo da Jadzia, não é isso? Que era o grupo que... Não é isso, Jadzia? Foi isso sim, professor. Foi isso mesmo. O grupo de vocês tratou do balanço patrimonial, né? Exato. Beleza. Então, agora, pessoal, nós vamos seguir com o grupo da Iares, não é isso? Que ficou pendente, que eu acho que esse grupo não foi avaliado? Ou eu estou enganado? Sim. Não, tá certo isso aí. É isso mesmo, né, Thalia? O que eu coloquei aqui depois, aí acho que porque a gente pulou, não é isso? E aí, por isso que perdeu a ordem. Vamos lá, então. A partir de agora, Thalia, você já está liberada, a sala já é sua, tá? Podem disponibilizar, só confirmando os integrantes de vocês, então, porque teve algumas mudanças. É Carlos Estocco, não é isso? Iares, Meirielle e Thalia. É isso mesmo? Tem mais alguém ou só vocês mesmos? Então, no final ficou só eu e a Iares. O Carlos hoje ele voltou para dar uma ajudinha para a gente para poder espelhar a tela, mas o grupo mesmo ficou só nós duas. E o Carlos está onde? O Carlos ele parou a faculdade. Ah, 4 idiomas, meu Deus. Sério? Eu precisei de uma ajuda, aí ele, como ele tem, né, um notebook, aí ele vai espelhar. Ah, tá. Então, pera lá. Então ficou só Iares e você, Thalia, né? É isso? Aham. A Meirielle também não? O que aconteceu com a Meirielle? Acho que não vai participar. Ah, tá. Ela tá na sala, não, né? Olha, eu não sei. Ah, não, né? Deixa eu dar uma olhada. Não, não tá, não. Não. Então tá bom, então. Agora o grupo só a Iares e a Thalia. Beleza, meninas. A sala é de vocês. Fiquem à vontade, tá bem? Ok. O que é não, Renner? Tava respondendo o Carlos. Ah, tá. Achei que era da nota. Obter. Aí, Yari, Oi? você tá aí? Ah, Estão escutando? tô. Tá baixo, tá alto? Não, tá bom, assim. Dá pra entender. Ok. A gente vai falar sobre a ARE e a DRE. A DRE é a demonstração do resultado do exercício, que é uma demonstração contábil que tem como objetivo apresentar o resultado da empresa. A ARE não é uma demonstração contábil. Trata-se de apuração do resultado do exercício em que seus valores vão compor a DRE. Pode passar. Então, nesse trabalho, iremos abordar e explicar o que é a RE e a DRE, como funciona e para que serve, como usá-las. Pode passar. Bom, qual a finalidade? Primeiro, o que é uma DRE, né? A Yaris explicou aí um pouquinho pra gente, mas nada mais é do que um relatório, uma demonstração contábil, onde a gente registra os custos e as receitas da empresa, e com isso a gente consegue gerar a receita líquida, que é onde a gente vai ver se a empresa ela teve lucro ou não em um determinado período de tempo, né? A DRE, ela ajuda a empresa, a pessoa, né, a proprietária da empresa, a ver como que está a situação dela como um todo, onde que está tendo mais gasto, onde que a empresa ela está gastando mais, onde ela está tendo mais lucro. Com isso, a empresa ela pode estar buscando diminuir esses gastos, de repente, desnecessários, né? Aí ela pode estar procurando
conseguir mais lucros, né, para a empresa. Além disso, o governo também utiliza esse relatório contábil para poder ver se a empresa está calculando corretamente os impostos. E além disso também é na DRE que se justifica o dinheiro do caixa, ou seja, de onde que está vindo esse dinheiro. Tem R$ 1.000 no caixa, a DRE que vai mostrar de onde que está vindo esse dinheiro. Esse relatório contábil, né, a DRE, ele pode ser feito mensalmente, por trimestre ou anualmente. Mais para frente aí a gente vai estar vendo que tem empresas que são obrigadas e tem empresas que não são obrigadas, né? Mas isso aí a gente vai ver mais para frente. Pode passar. Então, quando surgiu? A DRE surgiu a partir de uma lei do nosso país, criada em 1976, que obriga as empresas a apresentarem a demonstração do resultado do exercício anualmente. E aqui embaixo tem um exemplo bem básico de como é feita a DRE. Pode passar. Bom, quais empresas são obrigadas? As empresas que são obrigadas a publicar, né, a DRE, a demonstração do resultado do exercício, são as empresas de capital aberto. Já foi falado, né, na aula passada por algum grupo aí sobre as empresas de capital aberto, que são empresas que têm ações na bolsa, ou seja, que vendem suas ações. Essas empresas, elas são obrigadas a publicar a DRE por um período, geralmente esse período é de 1 ano, mas pode ser também de 6 em 6 meses. Essas empresas, elas têm que apresentar 2 DREs. Uma no Diário Oficial, que é aquela, né, onde o governo que vai olhar se a empresa está calculando direito os impostos, se ela está seguindo com a lei. E a outra DRE, a empresa ela tem que publicar nos veículos de comunicação. Que o que acontece? Como a empresa está vendendo suas ações, é direito da pessoa que está comprando saber se essa empresa está tendo lucro ou não. Porque você não vai querer investir em uma coisa que não está sendo lucrativa para você. Então, a partir do momento que a empresa ela tem o capital aberto, ela vende ações na bolsa, é obrigação dela publicar a DRE para que as pessoas possam ver como está a situação dela e se, né, a pessoa escolher aí se vai continuar aplicando, comprando as ações ou não. Além disso, nós temos também as empresas limitadas. Essas não são obrigadas a publicar a DRE em lugar nenhum. Elas também podem decidir o período que elas publicam, né, se ou mensalmente, publicam ou não, se elas fazem, né, a DRE ou por mês ou por ano. Só que o que acontece? As empresas limitadas, elas têm que arquivar a DRE, elas não são obrigadas a publicar, mas elas têm que ter o documento, porque se um dia elas tiverem que ir em auditoria, elas têm que apresentar o documento lá arquivado, bonitinho, para o fisco. Então, ela tem que ter, ela é obrigada a guardar, não é obrigada a publicar, né? Mas ela tem que ter guardado. E também tem as outras empresas que não são obrigadas, que elas não têm nenhum capital aberto e também não são empresas limitadas, são outra parcela, né, das empresas. Elas não são obrigadas a apresentar a DRE, mas é bom fazer, porque como já foi dito aqui, a pessoa ela consegue ter uma ideia de como está o andamento da empresa através desse registro. Pode passar. Aí a demonstração do tema. Aqui a gente tem um exemplo de DRE. Aqui a gente pode ver receita bruta de 350 mil. Aí logo abaixo a gente tem o lucro bruto, que é já tirando os impostos. Aí a gente tem ali o lucro bruto. E por baixo ali a gente tem o lucro operacional, que é tirando todas as despesas. O lucro operacional ele é o resultado das atividades principais ou secundárias também da empresa. E o lucro operacional, ele é o lucro bruto, como a gente pode ver ali, menos todas essas despesas operacionais aí. Despesa comercial, administrativa, financeira, isso são despesas operacionais. Deixa eu ver aqui. E o lucro líquido, ele é o lucro bruto. Não, o lucro líquido, ele é o lucro operacional menos as despesas financeiras, que aí é o que está lá no final, ó, que vai ficar de bom para a empresa, né, que ela vai poder estar utilizando. E, além disso, a gente tem a ARE, que a ARE, por exemplo, ela mostra um pouquinho mais detalhado. Por exemplo, saiu R$ 500 de despesa com seguro, esses R$ 500 saiu do banco. Então, ela mostra R$ 500
saiu do banco e entrou na despesa com seguro. Então, ela é um complemento da DRE, vamos dizer assim. Pode passar. Aqui a gente tem mais um exemplo, né? Mostra a receita de vendas, as despesas, os impostos, essas coisas. Esse aqui é mais complicadinho. E é isso aí. Beleza. Carlos, não tira a apresentação, não. Volta de novo. Volta de novo lá, fazendo favor. Deixa a apresentação aparecendo ali por enquanto. Tá conseguindo me ouvir, Carlos? Acho que ele Oi. acabei de pegar. Ele saiu? Será? Ah, tá. Beleza, beleza. Então, volta na apresentação de novo, Carlos, só para me fazer uma colocação ali para Yaris. E aí você pode voltar lá, fazendo favor. Estou super nervosa, dá para perceber. Não, se preocupa não, não precisa ficar nervosa, não tem porquê, Yara. Só para a gente corrigir ali uma informação que você falou ali. Volta ali na penúltima, na última lâmina do slide, fazendo favor, o Carlos. O Carlos, você nos abandonou, Carlos. Eu não acredito nisso, Carlos. Poxa, Maximiliano. Eu tô chutando balde também. Não, não vai chutar o balde, não. Vai não. Mas tá. Maximiza lá a sua tela lá, fazendo favor para ficar maior, o Carlos. Olha só, turma. As meninas falaram ali, a Thalia não, a Yaris falou da DRE como num todo, né? Eles trouxeram um exemplo bem bacana, que foi aquele exemplo simplificado, né? Que a gente consegue entender assim, de uma melhor forma. Porém, eles trouxeram esse modelo aqui, que ele é um modelo mais completo. Só fazendo uma colocação. Olha só, observa nesse modelo aqui que a Yaris trouxe pra gente, que do lado dele aqui, ó, código da conta, todo mundo tá olhando aqui, tá vendo esse código da conta? Isso aqui é familiar para vocês? Alguém lembra desses códigos de algum lugar? Isso é familiar? Vocês lembram desse? Sim. Da onde vocês lembram desses códigos? Esses códigos são do balanço patrimonial, balanço, né? E do plano de contas, não é isso? Lembra isso aí, no primeiro período vocês utilizavam o plano de contas para fazer os lançamentos, para saber a ordem, aonde estava dentro de quê? Tá vendo aqui, ó? Na primeira conta lá que a Yaris falou, ó, receita de vendas 3.01, o que significa? Que dentro lá das contas de receitas e despesas, que foram numeradas pelo 3, ela vai ser a primeira conta do plano de contas lá, 3.01. A segunda é o CMV, custo de bens e serviços vendidos, CMV, CSP, 3.02. Aí, ó, a terceira, resultado bruto ou lucro bruto, 3.03. Então, ou seja, essa numeração aqui, meninas, só fazendo uma colocação, né, que vocês deixaram passar ali rapidinho, só para a gente lembrar, porque hoje em dia é difícil você pegar uma DRE, assim, esse modelo, que vem esse código da conta, do plano de conta. Geralmente a DRE já vem toda já destrinchada, ali aberta já, e você já nem olha mais isso, né? Mas esse modelo aqui dá para ver que vocês extraíram ele de algum lugar, e quem gerou esse modelo, né? Não tem a referência aqui para a gente saber de onde que é, mas quem gerou esse modelo já está obedecendo o plano de contas, é correto, é isso mesmo. Quando vocês forem gerar dentro do Alterdata, eu não sei se sou eu que vou dar essa matéria para vocês lá no 6º período, que é laboratório contábil, é uma matéria muito bacana, a Natan já está vivendo isso aí, ó, lá no escritório, né? Mas para quem não trabalha em escritório, é uma matéria muito bacana, que a gente aprende a gerar relatórios no fiscal, né? No DP, no contábil, a gente gera tudo. Contrata funcionário, lança nota, faz um pouco de tudo. Lá, quando a gente gerar a DRE dentro do sistema contábil, vai vir esses códigos aqui, ó. Código de contas, que são os códigos do plano de contas. Só para fazer aquela analogia, porque quando a gente aprende isso no primeiro período, fica meio solto, né? Plano de contas, tá vendo onde é que você leva ele? Para toda a vida. Então, quem não entendeu sobre o plano de contas, precisa voltar lá atrás para se inteirar, porque vai precisar pro resto da vida. Aqui foi o plano de contas que a empresa estabeleceu para elas, né? Mas podem ter, a diversificação depende de cada empresa. Professor,
A minha internet está péssima, está travando tudo. Jesus Maria José, Luana da Silva Scarpa. Olha quem pergunta para o grupo de vocês hoje, Luana. Eu separei mais 2 perguntas para você e para a Cristiane, hein? Para o Loane. Vamos lá, então. Carlos, pode fechar? Vamos lá, Yaris. Ativa sua câmera lá para a gente, fazendo favor. Bom. Vamos nos ver agora, Yaris. Aê, boa noite. É tão bom assim, ó. Isso. Esse contato ali, ó, tá vendo? Tá preparada, cabelo arrumadinho para pergunta, está calma. Não é isso, Yaris? Muito nervosa, porque eu decorei uma folha inteira na aula passada. E eu pensei, eu vou lembrar de tudo. Aí eu falei tudo, né? Não lembrei de nada. Mas não pode decorar, dona Yaris. Você tem que aprender. Eu quero que você aprenda. Decoreba, você esquece. A gente tem que, ó, essa coisa que a gente lembra lá no traz do ensino médio, né? Que a gente aprende, né? Decora para passar de ano, isso aí acabou. Vocês agora são acadêmicos, vocês estão pagando para aprender. Então vocês têm que aprender. Não pode decorar, mas vamos lá. A pergunta que não quer calar, dona Yaris. Diga para mim qual a importância do ARE, ou também chamado ARE, né, dona Yaris? Diz para mim isso aqui. qual que é a importância do ARE, por que que o ARE existe? Uma outra colocação, vocês disseram no trabalho que o ARE ele é como se fosse o complemento da DRE, mas ele não é o complemento, tá? Só corrigindo isso aí, o ARE ele serve para apurar as contas de resultado, né? Ou seja, receitas menos despesa. O que sobra ali, que é o lucro líquido, a gente tira do ARE e manda para o balanço patrimonial. Faz a transferência. Mas o ARE, ele fica junto com a DRE, porque o resultado do ARE precisa ser igual ao da DRE. Se tiver diferente, tá errado, tá? Mas fala para mim, dona Yaris, qual a importância do ARE? O que você pensa sobre o ARE? Qual que é a importância dele? Eu sei que eu li sobre isso. Alguma coisa de calcular despesa. Ou é o contrário? Não, pode falar. Pode Calcular despesa, resultados. Receitas e resultados. Eu anotei isso, só que eu não tô conseguindo ler nada. Eu estou nervosa. É para ter o resultado líquido. Tô ouvindo nada. Professor, tá sem áudio. Natan, cadê o TI aí, ó? Chamar o Natan para consertar. Tá conseguindo escutar? Tá, né? Sim, agora sim. Fala para mim, repete o que você falou, Yaris, que eu não entendi. Qual que é a importância do ARE? Evidenciar a formação do resultado líquido. Olha só, vamos melhorar essa sua resposta um pouco solta, tá muito vaga. Pensa bem comigo. O ARE, ele existe, por quê? Para você zerar os razonetes, né? Você tá lá no razonete, lá ficou algum razonete de despesa e algum razonete de receita. Você diz para mim que a DRE, ela é muito importante, tanto para as empresas de sociedade anônima, capital aberto, né? Limitadas, e realmente está corretíssimo. Agora, o ARE, ele não complementa, né? Porque com ou sem ARE, haverá a DRE. Só que o ARE, ele tem uma importância muito significativa, porque através dele, você checa o resultado da DRE com ele. Se tiver uma diferença ali, no ARE está maior, e lá na DRE está menor. Então, volta, confere lançamento por lançamento, razonete por razonete, porque o resultado está inconsistente. Está havendo alguma incoerência com o resultado. Então, a importância do ARE é mais ou menos para isso, tá? Mais ou menos não, com certeza isso. E para quê? Depois que você apurou o ARE e chegou na DRE lá com o lucro líquido, o que você faz com aquilo? Você tem que mandar para algum lugar lá, botar no seu bolso, ou dividir com sócios, pagar dividendos, ou mandar, igual a Luana falou, botar nas reservas estatutárias, reservas de contingência, reserva disso, reserva daquilo, não tem? Ursinho pimpão, tudo isso. Você tem que fazer o quê? Dividir aquele valor. O que não pode acontecer
é você ter o lucro líquido, né, receber aquele valor e não fizer nada com aquele dinheiro. Aí não tá certo. Beleza, Yaris? É isso aí. Outra pergunta. Isso aí, eu quis dizer isso tudo aí. Como o grupo de vocês ficou um pouco menor, de repente, eu já tinha preparado as perguntas para todos os integrantes. Agora vocês têm que responder. Dividir entre você e a Thalia ali, ó. Isso aí, Thalia, aparece, por favor, Thalia, aparece. Fala para mim ali, o Yaris, o que seria uma empresa limitada? Vocês falaram muito de empresa limitada. Só que eu ainda, né, eu não tive ainda o prazer de trabalhar as espécies, né, as empresas limitada, EIREG, ME, individual com vocês ainda, que é algo muito bacana também. Mas eu ainda não trabalhei isso com vocês. Mas o que seria uma sociedade limitada, dona Yaris Schmidt? É isso, né? Seu sobrenome? Isso. Sim. Fala pra mim. Eu sei isso também, pera, o nervosismo me... Tá vermelho, não fica vermelha não, Yaris. Gente, tá quente. Minha memória é muito ruim, eu até tomo remédio pra memória. Oh, meu Deus. Pensa comigo. O nome já diz, limitada, né? O que seria isso? Uma sociedade, o que você pensa que poderia ser isso? Sociedade limitada é uma sociedade que tem limites, tipo... Vamos lá, vou te ajudar. Olha só, uma sociedade limitada, Yaris, é uma sociedade que possui um limite, né, para o seu capital aportado, né? Quando o nome já diz sociedade, é porque é mais de um sócio, né? Ela não pode ser composta apenas com um sócio, óbvio, né? Se é uma sociedade, não pode ser por um, tem que ser por mais de um. Então, por exemplo, digamos que você e Thalia vão abrir, né, um shopping center, né, um mall, né? E aí vocês montam uma sociedade onde você tem 50% do capital aportado, investido, e, né, a Thalia também tem 50%. Então, isso seria composto ali, né, de investimento ali para você constituir essa empresa. Também existem, né, prospecções aonde você pode fazer dividir por cotas, ou você pode também fazer ali, você pode ter uma sociedade limitada também, né, onde você tem mais de um sócio, por exemplo, você com 51% e outro com 25%, outro 25% e um com 1%, você não tem problema. Né? Você pode dividir em percentual ou cotas da forma com que ficar estabelecido no contrato social. Mas vamos lá. Veja bem, se você tem uma sociedade limitada com a Thalia, você tem uma informação importante. O nome limitada, ele não vem apenas por ser sociedade entre duas ou três ou quatro ou cinco pessoas. Ele vem porque no ato da Constituição, o Yaris, você vai integralizar um capital na empresa, 100 mil, né? Vamos supor. Esses 100 mil que você integraliza na empresa, toda coisa, todo procedimento operacional, compras com fornecedores, financiamentos, leasing, CDB, crédito corrente, crédito passivo, crédito ativo, tudo que você tiver, construir o seu score na empresa, tem que ficar vinculado ao seu capital ali investido. Você não pode ultrapassar. Por quê? O próprio nome já diz, sociedade limitada, né? Ela é limitada ao quê? Ao que está descrito no contrato. E a cobrança, ela vai acontecer em cima de vocês de acordo com o percentual que você corresponde da participação. Se você tem a participação de 50%, vamos cobrar 50% da dívida, né, da sua responsabilidade. E aí, você tem um outro parâmetro que você tem dentro da limitada, que é o quê? Além de você poder dividir por cotas ou por percentuais, como, né, fica melhor no contrato, você também tem a deixa de poder trabalhar com uma sociedade limitada e não interferir no seu capital, no seu bem pessoal, enquanto a empresa existir. A empresa fechou o CNPJ, aí sim, aí eles entram para execução, né, além de jurídica, mas também pessoal. Né, vamos começar a identificar tudo que você tem para cobrar de você. Só que uma das características muito marcantes da limitada é que todos os eventos que você for fazer, for praticar no mundo, no meio profissional, você vai ter que fazer, você vai ter que passar por esse crivo, tá, Yaris? Você vai ter que obedecer ali. Todo o seu limite, todo o seu crédito vai ser baseado em cima do seu capital aportado.
Eu Beleza? sabia disso, eu sabia. Meu Deus do céu. Beleza. Show, Yaris. Obrigada, hein? Vamos lá agora para a dona Thalia. Deixa eu ver quem está falando aqui no... Tem um monte de mensagem aqui, ó. Principalmente para mim. Tá todo mundo... Tá mudo, Aramis. Não, já agora tá certo, né? Tá aparecendo para lá. Tá aparecendo o sinalzinho lá. Carlos. Então, seria algo como limitado. Isso mesmo, Carlos. Olha lá, o Natan colocou lá cota, ó. Né? Também pode ser dividido por cotas, mas depende muito, tá? Vai depender de como vocês vão estipular o contrato social, porque tudo vincula ao contrato, tá? Dentro de contabilidade, turma, dentro de legislação ali contratual, vocês vão ter essa disciplina, acho que é com o professor Alexandro, Direito do Trabalho, não, Direito Empresarial, o nome da disciplina. Ele vai estar passando isso para vocês, como que é essa organização. Só que lá no direito você estuda as espécies tributárias, bonitinho, bababá. Na vida real, ali no cotidiano, né, os escritórios, eles trabalham de uma forma mais simplificada. Já pega o modelo pronto. Pode ver que todas as limitadas de Santa Maria, nenhuma delas vão ter lá cota, vão ter lá percentual. Né? Aí você pega uma empresa que veio de fora, cota disso, cota daquilo, Natan tem 50, a Aramis tem 49, a Thalia tem 2, 3 e por aí vai, né? DP, é tudo igual, né? Tudo igual, porque obedece aquele padrão lá do Simplifica, né? Mas no final dá tudo no mesmo. Beleza. Thalia. Boa noite, Thalia, tudo bem? Boa noite. Tudo. Você tá ansiosa? Tá não, né? Mais ou menos. O Natan falou que você estava muito calma. O Natan tinha mandado mensagem, ó, professor, pode fazer 4 perguntas para a Thalia, que ela tá muito calma. Não. Olha só, Thalia, vamos lá. Quais contas são deduzidas do lucro bruto? Quando vocês ouvirem lá o termo dedução, né, o nome já diz, dedução. Você vai deduzir de alguma coisa, vai diminuir de alguma coisa. Por exemplo, lucro bruto. Como que você chega no lucro bruto? O que você tem que diminuir, né, lá do valor da receita, lá das receitas lá de serviço, receita líquida, para chegar no lucro bruto? Você tem ideia o que poderia ser? Bom, os impostos, né? Mas eu poderia dizer de Que tipo de impostos? Qual tipo de impostos você pode diminuir lá do lucro bruto? Impostos estaduais, municipais, federais? Sim, sobre as vendas. Isso mesmo. Então, o que você faz para chegar no lucro bruto? No resumo geral ali, o que você faria para chegar no lucro bruto? Bom, no lucro bruto, eu diminuo, no caso, eu pego a receita bruta, lá em cima, vou diminuindo os impostos, a receita líquida, porque a receita líquida, ela ainda tá os impostos, juros, essas coisas juntas, né? A receita líquida e aqui também tem outros custos, né, no caso de mercadorias vendidas. No caso, os impostos também sim. Isso mesmo. Você diminui ali o CMV ou o CSP, custo de serviço prestado, né? Por isso que o nome já diz ou receita bruta ou lucro bruto. Lá no 4º período, vocês vão ter uma outra disciplina chamada análise. Lá vocês vão ver muito isso, pegar uma DRE e vocês vão conseguir tirar uma fotografia da DRE para ver a saúde da empresa. Para no momento certo, no momento exato que vocês começarem a trabalhar, a visualizar, vocês entenderem uma demonstração contábil da forma, na essência que ela é. Não ter que ficar lá, o que é CMV? O que é receita? Não, tem que bater o olho e saber como que vocês conseguem analisar. Não é só olhar para o final dela, tá dando lucro, não. Você tem que saber fazer as análises, tanto horizontal, vertical, liquidez corrente, liquidez total, liquidez seca, para saber os termos, para você ter certeza que aquela empresa ela tem uma saúde, né, favorável a você. Beleza, tá ali, é isso mesmo. Agora vamos lá. Qual seria ali, na conta lucro líquido? Ele pode ser negativo? A última continha da DRE, quando que ele é negativo? Você saberia me dizer? Quando a empresa está, como eu posso dizer? Se ele é negativo, a empresa não está tendo lucro, né? E aí, se ela não tem lucro, ela tem o quê? Ela tem despesas, tem custos. Era essa? Sim. O lucro líquido, ele é o resultado de tudo, né? Sim. Se você apurou receita, apurou despesa, né?
E aí, não deu lucro, dá o quê? Lá no final. No caso, que a pessoa está tendo mais despesa do que lucro, seria isso? Exatamente. Só que aí a gente dá um nome, a gente dá um termo para isso quando a empresa não dá lucro. Qual que é o nome que a gente dá para ela? Lá no final, seria o quê? Você tem lucros acumulados. Qual que é o contrário de lucros acumulados, lá de lucro líquido? Deixa eu ver. O contrário? Pensa comigo, se uma empresa dá lucro, é lucrativa, lucro líquido. E se ela não dá lucro, o que ela dá? Ela dá despesa, mas acho que é outra. É outro nome, prejuízo. Não é isso? Prejuízo. É o nervosismo. O nervosismo deixa a gente ver assim, meu Deus, o que eu tô falando? Mas olha só, Thalia, é isso mesmo. Se a empresa, ela chegou no final e ela não deu lucro líquido, não deu nada, ela deu prejuízo. E aí, o que você faz? Da mesma forma que você teve um lucro líquido, você vai ter um prejuízo no final da DRE, só que não é prejuízo líquido, tá, pessoal? Não se escreve assim, é prejuízo só sozinho mesmo. Algumas DRE vai ter prejuízo acumulado, né? Mas o termo geral seria prejuízo. E aí, esse prejuízo, você vai confrontar se lá no ARI está batendo, se também deu prejuízo, e aí você transfere lá para o balanço patrimonial, e aí sim ele vai ficar na conta prejuízo acumulado. Porque aí lá ele vai se acumular, e aí você tem que ter aquele valor ali dos anos anteriores, para você ter aquela comparação. Porque imagina só, dentro da DRE, você não pode colocar, subjugar que aquilo é acumulado, porque você está fazendo o quê? O período. Né? Você está analisando o período, às vezes um ano, um trimestre, igual no SPED fiscal, geralmente, quando a gente envia essa declaração mensal, ela automaticamente, dentro do algoritmo lá, o IDH, que é o cara da programação, aí deve entender como funciona. Eles cruzam todos os dados e lá para a Receita já aparece do trimestre, mensal, exatamente como tem que ser. Porque eles já fazem esse cálculo, até porque os impostos para algumas empresas, lucro real, lucro presumido, eles têm opção. Pode ser trimestral ou pode ser mensal. É óbvio que todo mundo, né, prefere trimestral, né? Porque você tem um tempo sem pagar, mas aí quando vem dali aquela porrada, né? Vem de uma vez para você pagar. Mas é isso mesmo, tá? Aí, beleza. Então, o contrário de lucro líquido seria lá o prejuízo no final da DRE, tá? Mas quando acontece isso? Quando realmente ela tem muitas despesas, quando, né, às vezes você compra lá com um custo muito alto e está vendendo com um preço que não está te dando margem, essa margem não te dá retorno garantido, e aí como é que você faz para garantir o seu lucro? Então aí começa já uma análise, né? Eu diria ali uma análise horizontal, porque você precisa verificar o que foi feito no período anterior, que você precisa melhorar no período atual para continuar ganhando. Né? Isso é uma análise, né? É uma matéria que vocês vão ter mais à frente. Mas beleza, Thalia, muito obrigado. Show de bola. E aí, vocês ficaram sozinhas, né? No meio do trabalho. Foi uma correria, Pois mas é. a gente conseguiu. Conseguiu sim, deu tudo certo. Beleza, Thalia, muito obrigado. Próximo, Natan fez pergunta. Prejuízo acumulado. Qual o contexto, Natan? Do ARI? Do ARI, DRE ou balanço patrimonial? Não, você estava mencionando prejuízo, aí eu coloquei prejuízo acumulado, aí você falou logo. Tá, me perdoa. Às vezes é porque eu só olho o chat depois. Beleza. Vamos lá, então. O próximo grupo é o grupo do Matheus, não é isso? Matheus como líder, deixa eu ver lá os nomes lá. Matheus Lairane, Paulo César, Ana Carolina Uliana e Joildo Mendreval. Ô, Joildo, como é que pronuncia seu sobrenome? É assim mesmo? Tá certo? É mais ou menos isso. Como é que é? Então pronuncia, porque me fala certo, porque eu sempre falo errado. É Mendevral. Mendreval. Também é não. Isso daí é alemão mesmo, a língua alta lá, ó. Vamos lá, pô. Oi? Parece um pouco difícil, mas não é tanto assim, não. Não é difícil, não. Vamos lá, então vocês são o grupo de número 7. O último grupo, poxa vida, achei que tinha mais uns 3 grupos ainda. Depois eu quero ter uma conversa com todos
Todos os ticos e ticas. Vamos lá, a sala agora é de vocês, tá? Podem apresentar a tela de vocês, fiquem à vontade. Boa noite aí. Tá aparecendo para vocês aí o trabalho? Sim, tá aparecendo, tá ótimo. Tá bom, então, meu nome é Paulo César, junto com os componentes Ana, Joildo Lairane, Matheus, nós realizamos esse trabalho aqui, da Faculdade Faresa, região serrana. Ele é um trabalho de contabilidade para o curso de Ciências Contábeis e Administração. Nele iremos apresentar as demonstrações contábeis DRA e suas notas explicativas. O que você precisa saber? Bom, demonstrações contábeis são documentos que têm o objetivo de apresentar o fluxo financeiro e contábil de uma empresa em certo período. Com as demonstrações contábeis, você pode ter uma noção da vida financeira da empresa. DRA. Bom, é a demonstração de resultado abrangente, aquela que pode ou não alterar o resultado. Isso se deve ao fato de terem, sei lá, parcelas de longo prazo, podendo ou não ter essa alteração ou não, o resultado. Bom, DRA. Ela surgiu aqui no Brasil em 2009, ela se tornou obrigatória no caso desse período. Temos a Lei 6.406 de 76, segundo ela, não é obrigatória, mas, por outro lado, temos a resolução do CFC número 1185 de 2009 e pelo CPC 26, que diz que ela, obrigatoriamente, deve ser utilizada no final das contabilizações. Surgimento da DRA. Bom, como já foi dito, ela surgiu em 2009, em setembro, né, pelo Comitê de Processamento Contábil 26. Ela foi aprovada junto com outras demonstrações, nesse período de 2009. É bom destacar que a DRE era uma demonstração gerencial. Isso se deve ao fato dela atualizar o próprio capital pelo patrimônio líquido, além de ter como objetivo de passar informação da vida financeira da empresa, atraindo investidores. Ou seja, como ela pode atrair esses investidores? Através da DRA, será possível você ter uma real noção da empresa, da vida financeira dela, se ela vai ter algum progresso financeiro, se ela pode crescer ou não, atraindo ou não com essa demonstração DRA, com esses resultados que ela proporciona aos investidores. Qual a finalidade da DRA? A finalidade da DRA. Bom, nesse primeiro parágrafo ali, diz que a DRA ela não é derivada de transações com os sócios da empresa, ou seja, o aumento ou devolução de capital, como a distribuição de lucro, ficam fora da DRA. E nesse segundo parágrafo ele diz que a principal finalidade da DRA é o acesso real à situação da empresa, com mudanças no patrimônio líquido e o potencial de crescimento dela. Obrigatoriedade da DRA, base legal. Aqui temos algumas demonstrações contábeis que são obrigatórias, que elas devem ser utilizadas, como balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício DRE, demonstração do lucro ou prejuízo acumulado DLPA, demonstração das mutações do patrimônio líquido DMPL, demonstração dos fluxos de caixas DFC, demonstração do valor adicionado DVA e demonstração do resultado abrangente DRA, ao qual estamos apresentando. Aqui temos algumas leis que falam um pouco sobre as demonstrações contábeis.
como, por exemplo, no artigo 274 do Decreto número 3.1999 e o artigo 176 de OA 5 da Lei número 6.406/76, diz que as demonstrações contábeis devem ser utilizadas por sua vez. No segundo ponto ali, na Lei número 6.404/76, diz que as demonstrações contábeis têm que ser utilizadas nas aplicativas ao seu final. No caso, essas notas explicativas seriam um complemento das demonstrações contábeis, trazendo os destrinchos delas com uma maior facilidade de entendimento, né, das demonstrações. E no terceiro ponto ali, só é um fortalecimento, né? No caso, a NBC-TG 26, item 10, dizem que as notas explicativas, por sua vez, também devem ser utilizadas em conjunto com as demonstrações contábeis. Ou seja, elas devem ser utilizadas, segundo a NBC-TG 26. Aqui temos alguns tópicos que a DRA apresenta. Temos aí a especificação de cada um dos itens dos resultados abrangentes, de acordo com sua natureza. Resultado líquido do mês, semestre ou ano, ou seja, dependendo da empresa, esses resultados líquidos vão ser por mês, semestral ou anual. E temos os ajustes de avaliação patrimonial, que pode variar. Com a DRA tem que ter esses ajustes. Resultado abrangente total, você terá com toda a contabilização das contas da empresa. Equivalência de patrimônio de outros resultados abrangentes, que no caso seria a avaliação da participação de outras empresas. Notas explicativas. No caso, elas oferecem narrativas. Com as notas explicativas, quem analisa uma demonstração consegue ter um entendimento sobre a real situação da empresa com uma maior facilidade, né? Pois ela é um destrincho maior, você vai ter uma explicação mais adequada, né? O que, no caso, estava mais difícil, se torna mais fácil, porque será uma explicação complementar das demonstrações. E aqui temos o artigo 176, que diz que as notas explicativas devem ser utilizadas com quadros analíticos após as demonstrações contábeis, como uma forma de complemento. Aqui temos CPC 26, item 81, que diz o seguinte: determina que as entidades devem, ao final do exercício, apresentar os itens de receitas e despesas reconhecidas nas demonstrações DRE e DRA. Ou seja, tanto a DRE e a DRA devem apresentar as receitas e as despesas das empresas. Logo abaixo temos a lei número 6.404 de 1976, parágrafo 4, que diz: a lei determina que todas as demonstrações serão complementadas pelas notas explicativas. Ou seja, como já foi dito, após as demonstrações, você terá que ter as notas explicativas como complemento da demonstração. Aqui embaixo temos um quadro, né? Queria explicar ele rapidamente. Aqui as demonstrações contábil, DRA, notas explicativas. Aqui temos as siglas ME e EPP, que significa microempresas e empresas de pequeno porte. No caso, a DRA, nesse primeiro quadro aqui, ela é facultativa, ou seja, pode ser utilizada ou não. Aí, aqui nas notas explicativas, obrigatoriamente ela deve ser utilizada. Nesse segundo quadro aqui, PMES, que significa pequenas e médias empresas. No caso da DRA aqui, ela pode ser utilizada ou substituída pela DLPA, e já as notas explicativas são obrigatórias. Na regra geral aqui, tanto a DRA e as notas explicativas devem ser utilizadas.
Nesse último quadrinho aqui, a S.A de capital aberto, no caso que seria empresas que têm ações em bolsa de valores com vários donos, tanto a DRA e as notas explicativas devem ser utilizadas, são obrigatórias. Demonstração do tema. Aqui temos um quadro, né, que eu irei calcular rapidamente, explicar para vocês e calcular o resultado abrangente total, o lucro abrangente total de uma empresa. Não tem um passo a passo aqui no slide, mas eu vou explicar passo a passo aqui como se deve fazer. Aqui, primeiro aqui temos o lucro líquido do exercício, que é 400 mil. Vou pegar a calculadora aqui, né, para calcular. 400 mil. Logo abaixo temos as perdas líquidas derivadas da conversão das demonstrações contábeis relativas a operações exterior, ou seja, são perdas. Vamos pegar as 400 mil menos 60 mil. Menos 60 mil. E logo abaixo temos os ganhos na alienação de ativos imobiliários. No caso, esses ganhos aqui, nós não iremos utilizá-lo, pois ele já está incluído aqui em cima no lucro líquido do exercício, e já foi calculado, no caso, na DRE. Aí, no caso, nós não utilizamos esse 30 mil aqui, pulamos eles. E aqui embaixo temos o ganho na remensuração de ativos financeiros disponibilizados para a venda líquida de tributos. Como isso aqui é um ganho, ele já vai entrar aqui, não foi utilizado na DRE. Aí temos que somar esses 50 mil aqui, mais 50 mil, mais 50 mil. Logo abaixo temos o capital social. No caso, o capital social, ele não irá entrar, pois a DRA, ela só demonstra as transações que não são com sócios, ou seja, aquelas obrigações que não têm participação de lucros dos sócios, com sócios, elas não são utilizadas. Então, esse 600 mil aqui não vai ser utilizado. Ou seja, pegando esses 400 mil aqui do lucro líquido, menos essas perdas líquidas aqui, 60 mil, somando mais esses 150 mil aqui, teríamos o lucro abrangente geral de 390 mil. Bom, esse foi o nosso trabalho, e aqui temos uma frase. Riqueza é a capacidade de experimentar plenamente a vida. Muito obrigado por ter nos assistido. Foi isso. Tá dando para ouvir na hora, Miss? Toda hora tá saindo isso, a configuração. Ô, Jesus. Vamos lá, Matheus. Cadê você, Matheus Augusto? Ativa sua câmera ali pra gente ver você, Matheus. Matheus saiu da reunião? Ah, Coatney. Não, Matheus, volta aqui. Enquanto o Matheus se resolve lá com a câmera, vamos para o segundo, então. Vamos lá, Paulo, pode ativar a sua câmera. Aproveita que você está com o áudio já liberado, ativa a sua câmera lá para a gente ver você. Isso. Tudo bom? Tá tranquilo? Tá nervoso? Um pouquinho. Pouquinho? Por que você tá um pouquinho nervoso? Não precisa ficar nervoso, não. Eu queria só pegar um modelo aqui de DRA mais simplificado, porque esse modelo que vocês trouxeram para nós ali foi um modelo muito, como é que eu diria, enxuto. E não ficou tão, assim, claro, né, para a turma o que ele deveria trazer, né, qual que era a função da DRA. Mas vamos lá. Paulo, olha só. Quando que eu, uma pessoa assim, simples e física, quando que eu posso utilizar a DRA, a demonstração do resultado abrangente. Quando a gente utiliza a DRA, você tem noção ali de qual é o tempo que você vai utilizar ela? O tempo você fala assim, um período? Como assim o tempo? Eu não entendi.
Isso, o período. Por exemplo, a DRA, ela é uma demonstração contábil, nós já sabemos disso, e ela também, ela precisa, né, obedecer todos os parâmetros lá de pesquisa, de conduta, de montagem da lei 6.404/76. Então, em qual momento você vai utilizar a DRA? Para quê? Quando que você utiliza ela? Você saberia me dizer? Bom, a DRA ela pode ser utilizada assim, dependendo da empresa, mensalmente, ou por ano, semestral. E no caso, a principal função da DRA, ela tem como objetivo você calcular o patrimônio líquido da empresa, para você ter uma noção da real vida da empresa, não tem? Se ela tem um possível crescimento para trazer possíveis sócios, de acordo com a DRA, no caso. Ela vai trazer essa informação para os investidores. Queria que seja isso. E aí, Paulo, tem uma outra observação. A DRA, assim como as outras... Posso complementar a resposta do amigo? Pode sim, vai lá. O verdadeiro final de vida da empresa seria também diferenciar o que é da empresa, o que é dinheiro da empresa e o que é dos investidores, no caso dos societários, né? O que é participação de investimento e o que é lucro, prejuízo, o que é a mutação do patrimônio da empresa, né? Uhum. E aí, o que acontece? A DRA, nesse contexto, ela traz para a gente o que ali? Muitas das coisas do qual nós já vimos, né? Nós já conhecemos, que é o resultado líquido, que é o capital social, né? E aí a gente sabe, só corrigindo a fala do colega ali, do Paulo, ele falou 6.406, né, a lei. Mas a lei é 6.404/76. Está lá no slide, está certo. Acho que na hora vocês devem ter se confundido um pouquinho, Paulo, mas não tem problema não. Tá só complementando, porque essa lei que você falou, ela já é outra coisa, né? Então pode confundir na hora de entender. Mas vamos lá. A DRA, esse princípio básico, você utiliza ela justamente para fazer isso que o Matheus disse, para ter essa disserção do que é investidores, do que é na empresa, e principalmente para ver a equivalência patrimonial da empresa. Qual a evolução da empresa sozinha, sem interferência de ninguém. Porque se você parar para analisar, fica muito confuso DRA, DRE, DMPE, DLPA, tudo com D, né? Mas por quê? Você precisa analisar as demonstrações de forma isolada para entender o conceito de forma conjunta. Nossa, professor, que loucura. Mas é assim que funciona. Quando você pega uma DRA, o intuito é você justamente identificar, né, quanto que você teve ali de resultado líquido para a empresa, né, quanto que teve no período e como que a gente vai fazer para ter a relação investidor com a empresa. Então, a finalidade, quando você usa, é nesse momento. E aí, o Paulo respondeu correto, que é o quê? Você usa ela todo momento que a empresa solicitar, uai. Né? É trimestral? É mensal? É anual? Depende da exigibilidade do contrato. Se a empresa está escrito no contrato dela que ela tem que emitir todo mês, vamos emitir todo mês. Ah, não, ela é uma empresa que ela está desobrigada mensalmente apenas trimestral. Vamos emitir trimestral. Porém, né, ela faz parte desse pacotinho que nós estamos estudando ali, que são um conjunto das demonstrações contábeis. Pessoal, pode parecer um pouquinho enjoadinho, pode dar um pouquinho de trabalho para entender, mas vocês não têm noção da mina de ouro que é esse trabalho para vocês. Quando vocês chegarem lá no terceiro período, no quarto período, quando essas matérias mais... Vocês vão precisar muito dessas experiências que vocês estão tendo agora. Porque vocês vão ter que pegar uma DRE, uma DRA, e vão ter que saber analisar elas de cara, né? Não vai ter o tempo para você aprender o que é a demonstração. Não, você já vai ter que analisar, porque o próprio nome da matéria já é análise. Então, não vai ter tempo para a gente aprender o que é a demonstração. A gente está aprendendo agora. Né? Nós já estamos fazendo esse trabalho de reconhecimento de terreno agora, para vocês saberem que a Lei 6.404/76, artigo 176,
trata da o quê? Da abrangência do conjunto das demonstrações contábeis e das regras das sociedades anônimas. Por quê? Esse contexto só passou a valer a partir dessa data, né, que ficou instaurado. Posteriormente, com a convergência, quando a contabilidade internacional se uniu com a brasileira e virou uma coisa só, que é composta pela Lei 11.320/7, depois dessa lei que as coisas começaram a ficar unificadas a nível padrão mundial. Até 2007, a DFC, que foi o trabalho da... não lembro de quem, acho que foi da Bia, a DFC, ela não era obrigatória. Olha que loucura. Até 2007, a DFC não era obrigatória. Então, com a convergência, a DFC passou a ser intimamente obrigatória. Porque se você tem o Paulo aqui no Brasil, que trabalha com a Marisa e produz a DRA, lá em Portugal, eles produzem a DFC. Como é que o Paulo não vai ter que fazer? Então, se o Paulo quisesse abrir o capital dele aqui no Brasil para acionistas de Portugal, ele precisava traduzir todas as informações contábeis e mandar tudo traduzido. Olha que trabalheira. E aí você precisava ter um funcionário dentro da sua empresa que soubesse adequar as normas internacionais para oferecer os seus pacotes e lotes de ações lá na Bolsa Internacional. Por quê? O nosso padrão contábil era obsoleto, né? Ele era único. Então, assim, além de não ser respeitado, né, não era valorizado, não era visto. Então, por isso que a convergência, né, a contabilidade internacional, ela veio para unificar isso. Beleza, Paulo, obrigado pela resposta, hein? Vamos para o próximo agora. Matheus, cadê você? Tudo certo? Beleza, Paulo. Eu acho que o áudio estava mutado, né? Meu Deus, ninguém me falou nada. Ou não, tá certo. Não, falei sim. Eu mutei agora só. Valeu aí, obrigado. Ah, beleza. Vamos lá, Matheus. Beleza? Tá tranquilo, Matheus? Tá calmo? Até o momento, sim. Daqui em diante só depende de você, né? Ah, meu Deus do céu. Ei, Matheus, depende de mim não, Matheus. Depende de vocês. Não é de mim. Eu não sou... Na verdade, vocês estão me ensinando. Eu estou aprendendo com vocês aqui. Vocês estão me mostrando a ótica de vocês. Isso é importante, né? É a ótica de vocês. Vamos lá, Matheus. Em qual situação, né, da vida empresarial que a empresa pertence, a DRA, ela se torna sumamente necessária. Quando que ela vai se tornar, a importância dela é suma, não tem, sumariamente você não pode deixar de informar a DRA. Quando? Em qual momento isso acontece? Creio que foi naquele slide onde teve aquele gráficozinho de 2 itens lá, quando a empresa alcança 2 portes, sociedade anônima, e o item anterior eu acabei esquecendo qual que era. É isso mesmo? Quando ela a DRA, ela não é uma demonstração comum, né? Não é qualquer empresa, né? Empresa simples, né? Lucro presumido, lucro real, porque isso são regimes tributários. Mas ela não é, o enquadramento dela não é para qualquer empresa. Você precisa ter um aporte de capital milionário para você ter uma DRA concisa, porque justamente ela vai avaliar apenas o quê? O ajuste, a equivalência patrimonial da empresa. Para quem? Acionistas. Se eu não tenho interesse em investir naquela empresa, então, para mim, não tem finalidade. Para que eu quero aquilo, né? Agora, se eu sou um cara, um acionista, e eu tenho interesse em investir naquela empresa, então eu vou analisar a DRA. Eu quero ver como que está a equivalência dela pelos anos anteriores. Como que está funcionando. Eu até trouxe um modelinho ali, depois eu vou disponibilizar para pesquisar ali um modelo mais simplificado, para o pessoal dar uma olhadinha, né? Para ver como que realmente é esse cálculo da DRA, para que ela tenha essa finalidade dentro da contabilidade. E aí o que acontece? Você utiliza dela, Matheus, né? Essa importância dela é justamente para isso, para demonstrar ali aquela equivalência patrimonial, a evolução patrimonial, né? Será que teve no ano X1 foi de uma forma, no ano X2 foi de outra, e aí você utiliza ela justamente no período da empresa, quando você está ali
fechei o resultado. Quando que você apura ela? 31/12 do ano, né, pertinente à apuração. Apurou no 31/12, beleza. Né? Ela obedece os mesmos critérios, né? Porque ela faz parte do conjunto de normas. Né? Então, a gente precisa obedecer aquilo ali. Agora, no contexto geral, quem utiliza dessa informação são sociedades anônimas, empresas de capital aberto, né? Que vão precisar ter uma transparência muito maior, não menosprezando que as nossas empresas menores não precisam fazer. Elas são desobrigadas. Mas, se você, Matheus, quiser fazer lá na Kelmac, não tem problema. Você pode fazer. Você tem acesso a todos os dados lá da empresa, você tem que gerar a DRE para que você consiga fechar o final dela ali. Beleza? Show, Matheus. Obrigada, hein? Nada. Vamos lá para o próximo agora? Quem é o próximo lá? Deixa eu ver aqui na minha ordenzinha anotada aqui. Pera lá, pessoal. Vamos lá. Agora é a Ana. Ana, cadê você, Ana? Sua câmera, seu áudio. Não tá aí na sala, não, Ana? Ela não tá na sala, Matheus? O que aconteceu com a Ana Carolina? Pelo que eu tô vendo aqui, ela não se encontra. Não chegou a avisar nada, não. Não sei o motivo. Beleza. Lairane, a próxima. Cadê Estou você, aqui. Lairane? Tá tudo bem? Tudo. Não tá nervosa. Ó, como é que ela tá calma, sorridente. Muito tranquila, calma. né? Não é? Muito. Olha só, Lairane, veja bem. Dentro do conceito que os meninos falaram, acho que sua câmera sumiu. Ah, eu que desativei. Acho que você... Ativa lá. Isso, agora sim. Vamos lá, Lairane, veja bem. Dentro do conceito que os meninos falaram, né, que a DRA ela é para sociedades anônimas, eu também complementei, que ela retrata ali a posição investidor versus, né, empresa. O que seria, qual o significado do termo equivalência patrimonial? O que é isso, equivalência patrimonial? Né, quando você quer olhar para a empresa, tá? Não termo contábil, mas eu quero dizer assim, para o termo empresa, o que seria a equivalência patrimonial? Você sabe me dizer? Seria um método de avaliação da empresa? Olha, aí essa questão do método seria o conceito... Você sumiu de novo, Laira, não estou te vendo mais não. Essa questão do método de avaliação seria no conceito contabilidade, né? Do conceito geral de contabilidade. Mas equivalência patrimonial, ele quer dizer o seguinte, o que eu consigo equivaler, né? O que eu posso tirar de equivalência? Quando você olha para a equivalência, é um método, né, que você pode fazer ali o ajuste patrimonial pela equivalência do ano anterior, né? Isso é uma matéria lá para o sétimo, para o sexto período de vocês. Você pega um cálculo do ano anterior, do valor da equivalência do ano anterior, confronta com o ano atual, quanto que cresceu, quanto que subiu. Isso é equivalência, equivaler, ter a diferença, né? Então, ali, isso seria ali o conceito para DRA. Para a contabilidade, é isso mesmo, é um método, né, de avaliação que você usa ali, a equivalência patrimonial, mas para a DRA é para você comparar, né, para você fazer essa equivalência do ano anterior com o ano vigente, tá? Beleza, Lairane? Show! Obrigada, hein? De nada. Vamos lá, próximo, Joildo. Cadê você, Joildo? Eu liguei a câmera, não sei se estou aparecendo aí. Você não tá aparecendo aqui não, Joildo. Tá tudo escuro. Deixa eu ver aqui. Pera aí, acho que é porque eu tô com a Lairane fixada no vídeo. Pera lá, vamos ver agora. Agora apareceu. Tá lá, disponível. Rede Nacional, hein? Vamos lá, ô Joildo. Veja bem. O trabalho de vocês, eu acho bacana, porque vocês não tinham referência, né? Vocês sabiam exatamente o que era para fazer, lá tinha a lei, eu deixei lá um montante para vocês pesquisarem, mas vocês teriam que estudar para saber o que era.
Então, eu costumo dizer o seguinte, daqui para frente, enquanto vocês forem acadêmicos, né, e acredito que agora vocês serão até o final, né, acabou a faculdade, uma pós, um MBA, um mestrado, vocês precisam fazer trabalhos onde a pesquisa impera, tá? Não adianta a gente apenas ter ali contexto, texto, né? Texto a gente usa para explicar um conteúdo. Mas quando a gente vai apresentar algo, a gente precisa ter isso aqui, ó. Aprender. Não vamos decorar, não decorem, porque vocês estão pagando. Alguns têm bolsa, mas de certa forma vocês estão pagando também, né? Os impostos e tudo mais, vocês estão pagando para aprender, não para decorar. Decorar qualquer um decora, né? Mas vocês precisam entender o processo para que 10 anos você olhar para trás e lembrar, porque senão você esquece. Olha só, Joildo. Qual a principal finalidade das notas explicativas? Qual a finalidade das notas explicativas? Saberia me dizer? Olha, primeiro, elas vêm para complementar as demonstrações contábeis. E, assim, de certa forma, elas, como eu vou dizer, por exemplo, tem alguma coisa que não pode ser, assim, quem for analisar a demonstração contábil não pode deixar passar em branco. Por isso que existe as notas explicativas, para a pessoa, tipo assim, e além do mais, as notas explicativas, elas vêm anexadas às demonstrações contábeis. Então, assim, quando a pessoa termina de olhar essas demonstrações, ela vai olhar as notas explicativas. E, assim, mesmo que contenha parte das demonstrações, são as coisas relevantes. E, assim, também elas vêm de certa forma, elas são narrativas. Sim. Exatamente. Show de bola, Júlio. Excelente resposta. Parabéns. Não sei se está certo, mas pelo menos eu tentei. Não, tá corretíssimo. É isso mesmo. Notas explicativas, ela possui esse contexto. Ela vem para narrar. Adorei essa colocação. Ela vem para narrar os fatos que às vezes, né? Pode falar. Seria também, tipo assim, a gente tem um documento. Aí, tipo assim, nesse documento consta uma observação. Assim também seria, tipo assim, fazer uma analogia com a demonstração contábil e a nota explicativa. Exatamente. A nota explicativa, complementando a fala do Joildo, que está corretíssima, não tem nem que botar acento, nem pausa, nem ponto, é isso mesmo. Ela vem para narrar os fatos, né? Ela tem essa finalidade de narrar algo que não foi visto na própria demonstração. Então, por isso, a notas explicativas não é uma demonstração contábil, mas ela é como se fosse um complemento. Agora, o Yaris, Thalia, agora sim, a notas explicativas é um complemento da demonstração contábil, tá? O AR é algo independente, não tem nada a ver, não. Ele serve para apurar. Agora, o próprio nome já diz, apuração do resultado do exercício. Agora, as notas explicativas, não. Ali, por exemplo, se houver uma correção, ou, por exemplo, se você quiser especificar, vamos dar lá assim, clientes duvidosos. Na DRE, não vem a quantidade de clientes duvidosos. Então, você insere uma nota explicativa e coloca a quantidade, 44 mil, ou já coloca direto lá o código de cada um. Você pode fazer isso. Existem, Joildo, demonstrações contábeis que têm até 400, 500 páginas, porque eles são tão detalhistas, mas tão detalhistas que eles colocam todos os dados, né, tanto fiscais, não fiscais, dentro da demonstração, ali dentro das notas explicativas. Para quê? Para gerir, né, de uma melhor forma, para quando o auditor, né, para quando um controller pegar essas informações, eles terem o que ali? Uma assiduidade, uma coerência maior, para entender o que aconteceu. Então, as notas explicativas, elas não são cálculos, elas são fatos, notinhas mesmo, o nome já diz, né, Gil? Notinhas, aonde você narra, você conta, ó, né? Pode falar. Elas são narradas, e também, assim, nas notas explicativas, você, por exemplo, você pega um ponto lá da demonstração contábil. Na nota explicativa, você pode especificar, tipo assim, você pode colocar detalhes, assim, importantes, assim,
que não conteriam na demonstração. Na demonstração, até porque, né, não haveria um campo suficiente para a gente colocar todas as informações. Exato. Beleza, Jaildo, obrigado. Show de bola. Boa noite. Venceu a timidez, né, Jaildo? Ativou a câmera, que eu sei que é complicado para a gente ativar a câmera, né? Oh, meu Deus do céu. Pessoal, vamos lá. Não é? Eu sei, tá vermelha, testa vermelha ali, preocupado. Mas olha só, pessoal, é gostoso esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho é muito bacana, né? Porque desenvolve vocês. Não é porque, eu sempre costumo dizer isso, não é porque nós estamos vivendo um momento atípico, né? Pandemia, aquela coisa toda, né? Que a gente não pode fazer esse tipo de contato, a gente precisa, né? Nós, seres humanos, nós só desenvolvemos algo que nós temos barreiras, limitações, quando nós somos impostos aquilo ali, né? Existe até uma metáfora que diz o seguinte: se está com medo, né? Vai com medo mesmo, né? E realmente tem que ser assim, né? Porque se der algo errado, né? Olha só na apresentação do trabalho do interdisciplinar, né? Do seminário. A Beatriz passou por o grupo da Beatriz, do Tiago, passou por uma tensão ali gigantesca. Mas eles tiveram que ter jogo de cintura, assumir a calma e apresentar. É assim que funciona. Quem sabe faz ao vivo. Eu nunca vou esquecer essa frase do grupo deles lá, do Tiago e da Beatriz. Quem sabe faz ao vivo. E realmente é isso mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Então, assim, né, Bia? Você lembra, né? Isso foi comentado até no conselho, né, da atitude de vocês aí do trabalho, que vocês tomaram a frente do barco. Não, vamos fazer, tem que ser feito. Vamos fazer. Então, isso é bacana. Né? Isso é muito bacana, isso é interessante, porque eu quero que vocês formem profissionais. Eu não quero que vocês sejam apenas alguém com um diploma de papel lá, tingido, colorido, bonitinho, para pendurar no quarto de vocês. Não, vocês têm que sair daqui sabendo pelo menos o básico, porque quem dera se eu pudesse ensinar tudo para vocês, né? Assim, queria muito, passar muito mais conteúdo do que eu já passo para vocês, que às vezes eu tenho até que dar uma segurada, porque eu passo muita informação para vocês, mas é porque eu tenho sede de que vocês aprendam o máximo agora, que aí a mente de vocês está ainda fresquinha, tem pessoal saindo do ensino médio, o pessoal está querendo aprender, né? Tem pessoas na turma também que são mais maduras, mas que ajudam, incentivam. Essa turma tem tudo para dar certo, né? Olha só, 21h14, tem 31 pessoas assistindo a aula. Pode ser que dessas 31 ali, algumas não estão assistindo, né? Mas... Claro que estão, claro que estão. Tá vendo? Ó, já tem um desse lá. Tá todo mundo online, Aramis. Que bom. Agora eu que fiquei vermelho, ó. Oh, meu Deus do céu. Loane, a sua pergunta está aqui, Loane. Eu tenho que complementar a sua pergunta, hein? E olha só, uma coisa que eu gosto assim, de lidar com vocês, igual como vocês foram na minha primeira turma na faculdade, é sempre trabalhar essa questão de vocês, por mais que seja ali ADM e CCO, mas tem que trabalhar a união entre as disciplinas, porque acontece ali aquela divisão, não tem jeito, né? Mas tem que estar mais próximo, né? Uns dos outros, porque até lá no quarto período vocês vão estar todo mundo junto, misturado. E é muito bom essa interação, essa participação de duas turmas, né? Eu vou ser sincera para vocês. Os trabalhos de vocês, assim, existem algumas aparas que a gente tem que fazer, e eu vou tratar isso individual com todos os grupos depois, né? Os 7 grupos, a turma com o maior grupo é vocês. Eu vou tratar, né? Eu fiz um parâmetro. Qual foi a finalidade dessa semana de apresentações? Eu quis fazer ali um intercâmbio entre vocês, um projeto, para entender qual que é a principal dificuldade de falar em público, de apresentar um conteúdo que vocês têm ali 30 dias para estudar, né? Então, assim, eu defini indicadores ali que eu pudesse analisar, tanto horizontalmente como verticalmente, a possibilidade de vocês chegarem no 8º período dominando um assunto sem consulta, né? Porque muitos aqui vão prestar exame, vão prestar concurso, vão trabalhar em prefeitura, né? Então, assim, a finalidade do mentor de vocês é o quê? Incentivar o crescimento, né? E não a demagogia, aquela coisa, chega na sala, vamos fazer assim, aquela coisa engessada. Não adianta a gente ficar aqui 4 horas falando num áudio no Google Meet, vocês aí já cansados, já, pausa, volta.
não é a mesma coisa do que sala de aula, né? Tem diferença, né? A gente precisa ter essa responsabilidade com vocês e dar o crédito para vocês. É bacana quando a gente troca de lugar. Vocês são professores e eu volto a ser aluno e aprender com vocês, né? Então, assim, toda crítica que vocês receberem aí nas próximas semanas são construtivas, não são críticas destrutivas. É óbvio que tem pessoas que já estão muito além do nível de segundo período, já estão muito melhor do que nível de oitavo período, né? Mas levem essa vontade de melhorar, essa vontade sabe, de querer fazer mais até o oitavo. Eu sei que lá no oitavo a gente está assim, ó, nossa, o pó da gabiroba. Mas eu vou dar um conselho para vocês. Eu, no meu último período de faculdade, eu apresentei um trabalho que a gente publicou até na revista, que foi um artigo que a gente falava da fraude no Banco Rural. Então, ou seja, não estou querendo, assim, fazer assimilações. Cada coisa é uma coisa. Mas o que eu quero com isso é que a vontade de fazer melhor continue, não para, né? Sempre acabou a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD e por aí vai, né? No termo geral, todos os grupos foram, né, clinicamente ali bons, trouxeram conteúdo, né? Esse conteúdo seria conteúdo trago em sala de aula, mas eu fiz ali essa dinâmica com vocês para viabilizar, né? Pensa a gente em sala de aula, né? Ali, cada aula trazendo uma demonstração geraria ali uma confusão mental, eu tenho certeza, né? Que cada um ali, no decorrer do trabalho, conseguiu assimilar um pouco. Não é para vocês aprenderem 100%, vocês vão ter uma disciplina que vão tratar só disso, né? Mas a intenção era trazer para vocês o quê? O conhecimento geral, para que vocês ouvissem falar dessas coisas, né? Por quê? Segundo período, eu não ouvi falar disso, e eu precisei muito disso na minha faculdade, e eu tive que procurar sozinho, né? Então é muito bom que vocês tiveram a oportunidade de aprender isso agora, no segundo período, né? Por mais que foi de uma forma superficial, mas quando alguém falar com vocês de uma DMPL, de uma DLPA ou de uma DRA, vocês vão lembrar, né? Vão saber vagamente o que é. Mas vamos lá, eu quero ouvir vocês. Vamos começar pelo Wildegar. Pode ficar tranquilo, Wildegar, que não é pergunta avaliativa, a avaliação já acabou, tá? Mas não saio da sala ainda, tá? Faz parte ali do nosso projeto. Eu quero saber de vocês o seguinte, o que você conseguiu crescer com esse trabalho, Wildegar? Fala para mim. A sua posição, tá? Resposta pessoal, né? O que você conseguiu ali atribuir, o que esse trabalho trouxe de bacana para você? Wildegar? Será que o Wildegar não está na sala? Vamos passar para a Luana. Luana! Cadê você, Luana? Ela mandou uma coisa aqui no chat. Oi. Fala para mim, Luana, o que você conseguiu crescer com esse trabalho? Qual foi o ponto, a peça-chave para esse trabalho para você aí? Você que é aluna aí do segundo período, tem grandes projetos, grandes planos para sua vida profissional. Bom, assim, o trabalho, querendo ou não, ninguém sabia a matéria, né? Porque você não tinha explicado. Isso então, mesmo. eu acho que tudo que a gente busca, ao invés do professor buscar para a gente correr atrás, a gente aprende mais, com certeza. Porque tem essa insistência da gente entender o assunto, querendo ou não. Então, eu acho que é isso. Loame, fala para mim, Loame. Qual foi o ponto mais difícil do trabalho? O que você achou mais complicado no trabalho? Explicar. Por que explicar, Loame? Cadê seu áudio, Loame? Por que tá difícil o áudio? Porque eu sou tímido. Loame Pona Desanote. Tímido. Ai. Vamos lá, então, agora lá pro Rene. Rene, tá me ouvindo, Rene? Tá na sala? Estou sim, Aramis. Pode falar. Qual foi o ponto mais difícil desse trabalho? Ponto mais difícil? Olha, eu acho que é buscar todo o conteúdo e você tentar sintetizar ele, tornar ele explicativo, mas sem, né, perder a qualidade. Eu acho que é muita informação, né, quando você vai em busca do conteúdo. Aí você conseguir filtrar o que é importante e o que é relevante passar para os colegas, né, para você, a nossa ideia. Eu acho que para mim o ponto mais difícil foi esse aí, né, pela
a extensão do conteúdo e você sintetizar ele para poder apresentar. Exatamente. E outra coisa, algo bacana que eu queria assim, deixar para vocês, né, é que eu, sempre quando eu trabalho com vocês, eu me surpreendo, né? Porque vocês possuem ali uma garra, uma persistência, procuram, mandam mensagem, né? E aí, assim, para alguns, né, eu vou incomodar o professor. Não, da minha parte, eu fico feliz com isso, porque esse é o que vocês estão correndo atrás. O que me preocupa é quando chega ali no dia da apresentação, a pessoa me procura, não sabe o que é para fazer, não entende o assunto, né? Não tem lógica o que ele está querendo apresentar. Ou uma colocação que eu deixo para vocês, né? Como uma pessoa que já passou muito por isso, passa, né? Que eu ainda estudo, faço, né? Estou no mestrado, então a carga é muito mais pesada. Mas uma coisa que eu digo para vocês nunca deixam nada para a última hora, tá? Porque o que acontece? Lá fora, o mercado, ele não vai deixar vocês por segundo. A sua oportunidade vai passar uma vez. Se você não tiver persistência, garra e coragem para pegar ela no momento em que ela passar, você não consegue ter fôlego para correr atrás dela. Então, não deixem para a última hora. Não deixe os obstáculos. Sabe aquele tipo de pessoa que fica assim, eu não fiz porque não deu, meu computador é ruim, meu celular é ruim, não sei o quê, deu problema lá. Gente, quem quer, arranjo, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. A gente precisa né? Tô fazendo? Vou fazer por merecer. Então, o que acontece? Sejam sempre aquelas pessoas que correm atrás. Eu sei das limitações de todo mundo. Eu sei que o sinal é ruim, porque o meu sinal é péssimo também. Até que nos últimos dias tem ficado melhor, mas meu sinal também é muito ruim. Eu sei que muitos moram na zona rural, porque eu moro na zona rural. Então, assim, todo mundo tem limitação. Mas nós precisamos buscar a melhoria, né? E aquela melhoria contínua. Então, assim, esses trabalhos, eles vêm igual a Luana complementou. Aí eu não tinha explicado isso para vocês, e realmente eu nunca vou dar trabalho para vocês do qual eu já expliquei, porque não faz sentido. Se eu quero dar um trabalho para vocês, eu quero que vocês me falem de um tema que vocês ainda não viram. Por quê? Para instigar a pesquisa de vocês. E eu percebi a Luana, o Matheus, né? A Jades, o René, o Ildegar, o Natan, os meninos ali correndo atrás, a Bia, né, o Thiago, tirando dúvida, mandando áudio, e é assim que eu quero que vocês continuem. Com os outros professores também, né? Tomara que eu tenha o privilégio de continuar dando contabilidade para vocês, né, em outras ramificações, mas que eu continue, porque eu gosto de turmas assim, né? Todas as turmas têm suas particularidades, e vocês têm essa particularidade, né? Que é uma particularidade bacana, que é da busca pelo conteúdo. Então, assim, não se cansem de fazer isso, tá? O nosso conteúdo, ele tá adiantado. Por quê? Porque vocês buscam, né? Vocês estão sempre ali à frente, tirando dúvida. A gente não fica para trás, a gente não se perde no conteúdo. Pelo contrário, a gente se adianta, e isso é bacana, né? Bom, para nossa próxima aula, eu deixei a teoria para o final. Por quê? Porque a teoria é algo que a gente pode ler tempos depois e aprender. Agora, isso que vocês aprenderam aqui, operações com mercadoria, as demonstrações contábeis, saldo credor, saldo devedor, permutativo, duplicado, isso tudo, isso eu não poderia deixar lá para o final do período, porque isso cansa a mente de vocês. Fica um pouco pesado. Então, a intenção é o quê? Trazer o difícil primeiro e depois ficar mais fácil, mais relax no final, que é a teoria. Na próxima aula, a gente vai trazer ali os princípios contábeis. Só que aí, eu tenho uma solicitação de alguns alunos, porque nós não fizemos exercício com os métodos de avaliação de estoque. Então, na próxima aula, né, nós vamos ter 2 exercícios. Um para método de avaliação de estoque, que é para a gente revisar o que a gente fez nas aulas passadas. Eu ia passar ele hoje, tá? Mas como eu achei que a gente não ia ter tempo para explicar e tal, então eu acabei não divulgando. Mas na próxima quinta, eu vou disponibilizar o exercício de métodos, que já está pronto, né? E vou disponibilizar também o exercício de princípios da contabilidade, que é a teoria, né? Agora vem a parte ali que você precisa entender a teoria para fazer a prática. Porque na contabilidade a gente aprende a prática, né? E depois a teoria. Porque se você entender a teoria primeiro, você fica maluco. É melhor você aprender a prática e depois a teoria. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma demonstração que não ficou clara? Luana, dúvida? Cristiane, Natan, Jádzia? Não, professor. Falando demais, né, Luana?
professor hoje está muito falão, né? Não, tudo bem, para compensar a quantidade de perguntas que a gente fez no decorrer do trabalho. Oi, não entendi, cortou sua voz. Tudo bem, professor, para compensar a quantidade de perguntas que a gente fez na hora do trabalho. Antes do trabalho, aliás, né? Mas olha só, no termo geral, todos vocês, né, se saíram ali muito bem em relação ao conteúdo. Alguns têm algumas particularidades, que eu já falei que eu vou tratar, né, no individual depois, justificar por que da nota, né? Mas outros superaram as minhas expectativas, assim, olha, imensamente, que eu não sei nem, né, como que vocês conseguiram interpretar tão bem algo que vocês nunca viram na vida de vocês. E agora, pessoal, vou me despedir de vocês, se a gente não tem mais nenhuma pergunta. Próxima aula, princípios da contabilidade. Quem já quiser adiantando alguma coisa, já pode adiantar, tá? E por que vai ter 2 exercícios? Já estou justificando. Vai ter 2 atividades, porque a gente não teve atividade com método de avaliação. Então, eu vou dar 2 atividades por esse motivo, tá? Nada mais justo, porque vocês precisam saber fazer a diferença do PEPS, do EPS e média ponderada, porque vai cair na prova, tá? Na prova vai ter uma questão para vocês fazerem lá a avaliação pelo PEPS, o EPS e média ponderada. Então, eu quero que vocês façam a atividade para vocês terem uma referência, para na hora da prova vocês saberem o que fazer. Beleza? Desejo a vocês uma excelente noite, um bom final de semana. Obrigado pela presença de vocês aqui no trabalho e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, Tassiana. Tchau, tchau, turma. Valeu, boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.